Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, estamos de volta com Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, pelas plataformas do Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Neste bloco, estou aqui ao lado da professora Andresa Tavares, que também é apresentadora e colunista do Potiguar Notícias. Tudo bem, professora? Tudo bem, Pinto Júnior, uma alegria, né? Me sinto muito honrada em integrar a bancada ao vivo do segunda edição do Jornalismo Potiguar Notícias, aqui ao seu lado, não é? Que é nosso âncora de jornalismo. Muito obrigado, uma alegria. Professora, nós temos uma missão muito especial hoje, muito nobre, que é conversarmos com o professor Bento, que é um pesquisador, um estudioso de tecnologias educacionais da Universidade do Minho, em Portugal. Então, eu gostaria de cumprimentar o professor Bento Silva. Tudo bem, professor? Então, vamos pedir para o professor está em Portugal, ele ativar o áudio. Está me ouvindo, professor? Tudo bem? Estou ouvindo, tudo bem. Ah, que bom, o professor já está nos ouvindo. Professor, queria dizer que é um prazer, uma alegria conversar com o senhor, aqui ao lado da professora Andresa Tavares. Sim, para mim também será uma alegria conversar com vocês dois. Professor, queria que o senhor começássemos nossa conversa falando sobre, o senhor estuda essa questão das tecnologias educacionais. Qual o impacto ou quais as mudanças, acontece aceleração no que diz respeito aos usos das novas tecnologias neste tempo de pandemia? A pandemia impôs essa situação? Bom, os usos já se vinham fazendo, não é? Agora, a pandemia tornou evidente a necessidade de se incrementar esses usos, não é? A pandemia isolou-nos fisicamente. Nós aqui em Portugal, por exemplo, neste momento, estamos confinados, estamos no regime de confinamento. Só podem sair à rua as pessoas que, no decreto do governo, estão autorizadas a sair para trabalhos, alguns trabalhos, né? Trabalhos essenciais, empresas essenciais, e praticamente todo o resto da população tem que estar em casa. As escolas de todos os níveis de ensino novamente estão encerradas. Portanto, daí se compreende que este isolamento físico seria extremamente muito mais gravoso se não fossem as tecnologias que hoje em dia, no século XXI, nós temos à nossa disposição. Daí que se possa dizer que não estamos em isolamento social. Porquê? Porque as tecnologias permitem-nos contactos sociais, como estamos agora a fazer, até contactos intercontinentais, de Portugal para o Brasil, para a América do Sul, portanto, bastante longínquo, e nós estamos aqui a ter uma interação social. Fisicamente não estamos, não é? Não estamos presentes, mas socialmente, claro que não é a mesma coisa do que o presencial, já toda a gente sabe. Eu gostaria de estar muito aí em Natal, não é? Cidade que gosto, muito prezo. Gostaria de visitar o Potiguar Notícias ao vivo, não é? Em Parnamirim, segundo soube que funciona, uma localidade também muito interessante. Mas, enfim, não é possível. Mas, de alguma maneira, as tecnologias facilitam-nos este contacto social e esta entrevista. Portanto, indo diretamente à sua questão, eu julgo que já era uma realidade que desde finais do século XX, situação que se acelerou no início do século XXI, com as tecnologias móveis, nomeadamente com a cobertura de Wi-Fi, de rede sem fios, com a chegada dos celulares inteligentes, chamados smartphones, que havíamos de reparar que eles chegaram em 2007, não é? Portanto, já há muito tempo, não é? Mas também não é há muito tempo, não é? Os smartphones têm 13 anos, não é? Portanto, estão ainda muito jovens. Os tablets também, chegaram-nos também no início do século XXI,
E com essa chegada dessas tecnologias móveis, chamemos-lo assim, hardware, também um conjunto de aplicativos, um conjunto de softwares, cá está, como o Zoom, esta plataforma Zoom, esse software, que nos permite estas interações. Portanto, quer isso dizer que isso já se vinha fazendo, de alguma forma, não tanto generalizado, e de hoje em dia não está generalizada o uso das tecnologias à escala mundial e mesmo à escala de um país. Nós aqui em Portugal andamos por uma cobertura da internet dos domicílios em volta de 80%. Penso que também no Brasil essa taxa deve andar por essa ordem da grandeza, portanto 80%, o que significa que há uma parte significativa da população que está afastada desta rede mundial, né, do acesso a estas tecnologias de informação que têm um alcance mundial. Portanto, essas pessoas que estão isoladas, que não têm acesso a estas tecnologias, evidentemente, que com a pandemia sofrem mais, não é? Porque não têm estas possibilidades de ter contactos sociais e contactos pessoais, porque estão isoladas, não é? Estão também nas suas casas em confinamento. Portanto, as tecnologias, a pandemia, esta situação nunca vivida, não é? Nunca vivida há cerca de um século, desde a chamada gripe espanhola, né, de 1918, portanto há mais de 100 anos que não havia uma situação semelhante, e não podemos comparar as situações de há 100 anos, do início do século XX para o início do século XXI. Portanto, nós nunca vivemos uma situação semelhante à que estamos agora a viver, e as tecnologias têm, de alguma forma, servido para mitigarmos e ultrapassarmos bastantes obstáculos que este confinamento e que esta pandemia do Covid-19 nos tem provocado. Que é jornalista também aqui no Rio Grande do Norte, tem uma pergunta para o senhor. Pois é, professor Bento, ao dialogar em função de sua pergunta, né, Pinto, se as novas tecnologias de fato promoveram rebatimentos na educação e também nas conexões sociais. O professor Bento nos deu aí uma aula com essa reflexão inicial, chegando inclusive a nos lembrar esse dado, não é, que de fato a nossa geração nunca sequer sonhou, cogitou em enfrentar um desafio assim tão grande do ponto de vista biológico, do ponto de vista da saúde, não é? E quando a gente tinha acesso a essa história de informações relacionadas à pandemia, a gente precisava muitas vezes recorrer ao livro didático ou ao próprio jornalismo. Viva Gutenberg, viva a imprensa, não é? Quando a gente está aqui falando de educação, a gente também não tem como estar se desvencilhando de jornalismo, porque são duas instituições dois campos, vamos pensar na perspectiva epistêmica, não é, que emergem em relação a tempo histórico, não é, com muita aproximação. Então, a gente tinha lá a realidade dos mosteiros como instituições educativas muito próximas, muito próprias da Idade Média, e naquela conjuntura também se teve a necessidade de difundir os livros, difundir o processo de alfabetização, de leitura, e junto com isso veio a imprensa. Então, veja, Pinto Júnior, jornalismo e educação, dois campos que a gente não pode pensar de maneira indissociável. E foi tentando reencontrar os objetivos de Gutenberg e dos professores pioneiros da saga do campo da educação, não é, que eu tive a alegria de ir trabalhando junto com o professor Bento, que é completamente autor e co-criador de uma experiência de jornalismo com educação, que agora, diante do isolamento social que a pandemia nos colocou, né, no caso brasileiro, desde março do ano de 2020, e no caso europeu, acredito que antes um pouquinho, porque em Wuhan, na China, a pandemia, todos os cuidados iniciaram ainda em dezembro de 2019, não é? Então, diante do que o mundo acontecia com o mundo, não é? O professor Bento lá, muito
muito mais próximo do que nós geograficamente, dos colapsos todos que estavam acontecendo, muito perto da Itália, que vivia aquele desespero todo. E nós aqui no jornalismo, acompanhando também na integridade, na essência, o que o mundo passava e percebendo como isso iria impactar no campo da educação, resolvemos escrever no espaço do jornalismo sobre a educação, como era que o mundo, os professores iriam migrar de suas salas de aula presencial para as salas de aula online, e foi daí que veio a ideia de nos servirmos do portal de jornalismo eletrônico Potiguar Notícias. Todo mundo aí que desejar acessar, vai lá, www.potiguarnoticias.com.br. E nós iniciamos desde março do ano passado, não é, um processo de produção de texto, produção de notícias a partir de entrevistas de professores de diversos lugares do mundo. E agora eu passo a palavra para o professor Bento explicar um pouco sobre como foi esse movimento, não é, que nós enfrentamos com muito êxito, porque agora ele está sendo reconhecido. Na sequência a gente vai falar um pouco sobre esse reconhecimento. Professor Bento, explica aí sobre as entrevistas e explica também sobre, menciona também os diferentes lugares do globo, do planeta, que nós conseguimos verificar sobre como a educação online estava sendo oferecida. Isso foi um desafio lançado pela Andresa, não é? Tavares, que tem essa dupla condição, não é? Que ela é jornalista do Potiguar Notícias e é professora no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O jornalismo e a educação, ou podemos dizer a mídia em geral, está muito próxima à educação, como a Andresa acabou de dizer. Eu até diria mais, a escola, como sabem, é herdeira da escrita, não é? A escola surge por causa da escrita. Antes da escrita não havia escola. Toda a aprendizagem era feita no seio da família, família num conceito mais amplo, de uma tribo alargada, de uma comunidade. Simplesmente a escrita é um saber especializado. Precisa de ser ensinado e de ser aprendido. Por isso é que até nós definimos o conceito de alfabetização, portanto, as pessoas que sabem ler e escrever. E, portanto, foi através daí, não é, desse caminho que se gerou o percurso civilizatório, quer seja para o campo do jornalismo, primeiro começando pelos jornais, mas também notícias, os tablets na Suméria, os papiros no Egito. Acabei de ler um livro muito bonito da Isabela Balejo sobre a história do livro na Antiguidade, muito centrada na Grécia e centrada em Roma, mas ela faz incursões para a atualidade. Um livro muito bonito sobre, de facto, que nos vai relembrar toda essa história e todo o poder que o livro tem. E quem diz o livro diz depois a imprensa, começando primeiro pela imprensa escrita, como a Andresa já chamou a atenção, com o Gutenberg, e depois toda a mídia eletrónica no século XIX, com o Marconi, e depois da televisão, e depois, já em finais do século XX, também a rádio, não podemos esquecer, a dinâmica grande, aliás, com o Marconi veio a rádio, não é? Toda essa dinâmica grande da rádio, da televisão e da imprensa, faz chamada a grande mídia social, os mass media, e depois um conjunto já em meados do século XX, finais do século XX, no domínio das telecomunicações, com a internet e agora estas vivências que nós estamos a passar, a viver. Bom, quer isso dizer que há aqui uns caminhos que se cruzam muito fortes entre educação e comunicação e mídia, que tem tudo origem na grande invenção que o homem teve, que foi o alfabeto. A partir que o homem inventou o alfabeto, que o ser humano, não é o homem, o ser humano inventa o alfabeto, há de facto toda essa situação da escrita que vai fazer com que a escola seja uma instituição a ser criada e recriada, e também que a imprensa é uma instituição que vai aparecendo e vai sendo criada e também recriada. Portanto, há aqui
uma imbrincação, não é? Uma articulação muito forte entre estas duas áreas, não é? De tal forma, se quisermos mais longe, o ato de educar é essencialmente um ato de comunicar. Portanto, toda a relação pedagógica que se estabelece no ato de ensino-aprendizagem é, de facto, é um ato de comunicação. E, portanto, mais esta relação que aqui se estabelece em torno do educar e do comunicar. Mas então, é claro, essa vantagem da Andresa ter esta ambivalência, não é? De jornalista e educadora, professora, lançou o desafio, nós conhecemos, nós, a Universidade do Minho e eu próprio, umas relações privilegiadas com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que vem desde 2012, finais até 2011, portanto vai estar a fazer 10 anos que se comemora todo um convênio e portanto eu já conhecemos já há 10 anos, não é? Mas esta pandemia, curiosamente, fez-nos aproximar mais, não é? As pessoas às vezes no dia-a-dia normal, várias vezes foi a Natal, a Andresa também veio cá, e várias vezes foi esta pandemia, que eu digo, foi esta pandemia e com esta experiência que aí esse desafio que a Andresa lançou. Que desafio foi esse? Foi um desafio de convidar professores, essencialmente professores, mas também outras pessoas que trabalham em torno da educação, que refletissem sobre o que é que se estava a passar nos seus países em torno de educação. Portanto, que primeiro fomos para uns pequenos textos que foram publicados no Potiguar de Notícias, portanto, isto aqui é esta abrangência, o jornal, não é? A imprensa, a mídia, o Potiguar de Notícias, e depois um projeto de extensão que a professora Andresa tem no IFRN e a Universidade do Minho, que também está nesse convênio com o IFRN. Portanto, há aqui um tripé, podemos dizer, o Minho, Universidade do Minho e IFRN, e depois o Potiguar de Notícias, que fez toda essa articulação em torno da publicação que se foi sucedendo. Os primeiros textos surgiram artigos de opinião, portanto, que a Andresa foi publicando, e depois, então, passamos para o género de entrevista, porque entendemos que esse género de entrevista era o que respeitava melhor a autoria do pesquisador, a quem lançámos o desafio e o convite para refletir sobre a realidade no seu país, a realidade que estava a ser vivenciada no seu país, ou então a refletir a partir da sua experiência profissional, ou até dos seus projetos de investigação, porque o desafio foi também lançado a jovens investigadores, para que a partir dos projetos de investigação pudessem dar alguns contributos para que os outros profissionais de educação que estavam a viver um período que nunca tinham experienciado na sua vida, em que medida é que esses projetos de pesquisa em que eles estavam envolvidos poderiam trazer contributos para esta fase de educação. E foi assim que nós chegamos desde março a setembro, portanto isto foi algo que se foi sucedendo, de março a setembro, com períodos de mais intensidade e outros de menos intensidade, mas a partir de junho ganhou uma intensidade muito... A partir de maio ganhou uma intensidade muito forte, que chegámos a 69 textos, não é? 69 textos e entrevistas de 16 países, não é? Portanto, são 69 investigadores, não é? Ou melhor, não são bem 69, porque um ou outro, nomeadamente de Itália, a mesma investigadora produziu 2 textos, mas cerca, para cima de 60 pesquisadores destes 16 países. Que países são esses? Desde logo abrangem vários continentes. O continente da América é o que está mais representado, logo através do Brasil.
só do Brasil há 37 textos, de várias zonas do Brasil, do norte a sul do país, do Brasil, do Rio Grande do Norte, se quisermos, do Rio Grande do Norte, do estado do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Há textos passando pelo Rio de Janeiro, há textos de diversos estados. Depois, ainda na América, temos do Chile, temos da Argentina, temos do Peru, temos do Equador e temos mais da América do Norte, dos Estados Unidos e do Canadá. Indo à Europa, temos textos de Portugal, é o segundo país que tem mais textos produzidos, textos de entrevistas sobre esta situação da pandemia. Portanto, temos Portugal, temos a Itália, temos a Espanha. A Itália é muito importante porque a Itália na Europa, na primeira fase, foi aquilo que a Andresa chamou, foi o epicentro, não é? Devido às relações que a Itália tem com a China, com o estado de Wuhan, a Itália apareceu os primeiros focos da Itália na cidade de Bérgamo, e os textos são mesmo da cidade de Bérgamo, não é? Do norte de Itália. E professor, temos também da Rússia, um texto da Rússia. Teve da Rússia depois, também, né, professor? Portanto, para a África temos 4 países africanos, do Egito, de Cabo Verde, de Angola e de Moçambique, e indo para a Oceania temos, ou para a Ásia, temos um texto de Timor-Leste. Portanto, isto no conjunto são 16 países, né, pesquisadores que vivem em 16 países. O que isto nos dá uma leitura, nós até chamamos na comunicação que temos trabalhado, mas agora vamos apresentar, daqui a pouco podemos falar sobre isto, vamos apresentar esta experiência de pesquisa no Congresso do Educão, exatamente o Congresso, o 7º Colóquio Ibero-Americano de Educomunicação, que há 2 grupos, é do grupo da Floripa, de Florianópolis, da Universidade da UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, onde tem um grupo chamado de Pesquisa de Educação, Comunicação e Tecnologias, um grupo bastante forte, um grupo de pesquisa onde faz essa articulação entre a educação e a comunicação. Em São Paulo também há um grupo muito interessante de pesquisa dentro desta linha do EDCão, que é coordenado digamos assim, por alguém que tem teorizado bastante sobre esta filosofia da educomunicação, portanto, deste termo educomunicação, que é o Ismael Soares. Bom, e então nós chamamos a voltando às entrevistas, e como nós vamos socializar, nós temos chamado que são entrevistas ubíquas, né, desta ubiquidade. Porquê? Porque a partir de Natal, tudo a partir de Natal, a partir do Potiguar Notícias, elas estenderam-se para 16 países, né? Como já vimos, de 4 continentes, situados em 4 continentes. Portanto, dá-nos esta marca da ubiquidade, de nós, através cá está a força das tecnologias, né? De nós, através das tecnologias digitais dos dias de hoje, termos a sensação ou a realidade de estarmos em vários locais ao mesmo tempo, não é? E, portanto, este caráter da ubiquidade, não é? Nós temos aqui 2 termos que aplicamos. Um é esse da ubiquidade e outro é um termo que cruza o local com o global. Tudo hoje em dia que é local também é global. E muito que emerge do local também passa a ser global. Aliás, viu-se este fenómeno da pandemia, desse cruzamento do local com o global, que hoje em dia é extremamente rápido, porque, como disse a Andresa, em dezembro este fenómeno estava situado só na China, na cidade de Wuhan, mas rapidamente espalhou-se para todo o mundo, não é? Portanto, hoje em dia há as localidades, o local existe sempre, mas o local convive muito com o global e nós vivemos numa era de globalização. Daí este nome que
que eu uso, não fui eu que eu inventei, mas de qualquer maneira eu uso, que acho que traduz, que é o neologismo falando em gelocalização. Portanto, quando o local está junto ao global, e também vice-versa, não é? Portanto, esta nova palavra da globalização. Portanto, estas entrevistas que este projeto, em que só poderia existir com a participação ativa de uma mídia que tenha um alcance global, porque é uma mídia que trabalha com o digital, que é o Potiguar Notícias, só com essa potencialidade. As mídias é que proporcionam hoje em dia que através de locais se consiga fazer chegar experiências e se socializem essas experiências para todo mundo. De tal maneira que, como a Andresa já citou esse endereço, esse link, qualquer pessoa de qualquer lado do mundo pode aceder a esses 69 textos que estão, cada um tem o respectivo link, e iremos fazer um e-book para juntarmos tudo, não é? Porque os textos estão, de alguma forma, estão individualizados, cada um tem o seu respectivo link. O e-book dá uma imagem de conjunto. Será sempre bom a existência desse e-book para se ver esse conjunto desses textos. Nós já fizemos, a Andresa pode falar um pouco nisso, nós já fizemos um tratamento num artigo publicado na revista Olos, um tratamento de parte desses textos, ou seja, os textos de entrevistas que foram produzidos pelos jovens pesquisadores que têm pesquisas de doutoramento. Estão todos a efetuar o doutoramento na Universidade de Minho. São cerca de 20 e poucos, salvo erro, 28 entrevistas feitas por doutorandos, e nós já fizemos a análise desses textos e produzimos um artigo, e isso já dá uma imagem do tratamento e do conjunto. E também agora para este colóquio que se vai realizar no início de março, na Universidade Estadual de Santa Catarina, nessa experiência que eu e a Andresa vamos levar a este colóquio, nós vamos fazer um tratamento destes 69 textos. O que nos dá uma leitura, análise de conteúdo desses 69 textos, dá-nos uma leitura que o processo que se passou no Brasil e que se passou em Portugal, na educação, é muito semelhante em todo o mundo. Todo mundo entrou em sistema de ensino remoto, ou se quisermos chamar em sistema de educação à distância de emergência, todo mundo. As escolas encerraram em todo o mundo e, portanto, o impacto é um impacto muito semelhante, muito parecido, mas é rico ler esses textos e ver o que se passou no Brasil, o que se passou em Portugal, o que se passou na Itália, o que se passou na Espanha, o que se passou nos Estados Unidos, no Canadá, no Peru, no Chile, na Argentina, na Rússia, em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste, e traçam-se ali linhas comuns, não é? Há hoje em dia o fenómeno, podemos assim dizer, da mundialização da educação. Praticamente os sistemas de ensino, que já têm milhares de anos, não é? Mas os sistemas de ensino modernos do século XX estão com tendências muito semelhantes em qualquer país do mundo, não é? Aliás, há organismos que se dedicam a fornecer sobre tendências da educação e nos vários países do mundo, e nós encontramos muitas semelhanças, muitos padrões, não é? Independentemente de cada país ter a sua especificidade, nós vamos ver singularidades do sistema educativo de cada país, mas também conseguimos ver muitos padrões comuns. Portanto, quando se fazem os estudos comparados, né, é uma área muito forte na educação, que são os estudos comparados da educação, nós vemos singularidades, é certo, mas também vemos padrões comuns, seja em que país for, não é? E é interessante ver que esses padrões comuns
foram muito seguidos com este fecho das escolas, portanto, com esta interrupção temporária da educação presencial e da passagem de todo o ensino para um ensino remoto. A riqueza dos textos está aí e eu, pela minha parte, e penso só tenho a agradecer ao Andrés ter lançado esse desafio, mas depois agradecer muito ao Potiguar Notícias de ter potenciado e de ser o veículo, podemos dizer assim, o veículo difusor para todo o mundo, não é? Para todo o mundo, a partir de Natal, da cidade de Natal, fez essa difusão para todo o mundo e penso que os textos repercutiram em diversos países do mundo, porque as pessoas foram-se apercebendo e lendo esses textos que foram publicados e que estão disponíveis. Uma das grandes vantagens do jornal online é que ele está disponível, não é? Fica disponível. Ao passo que o jornal impresso, muitas vezes, circulação só local, num dia, não é? Lê-se num dia, as pessoas podem guardar e não guardam, depois vão para os arquivos das bibliotecas, não é? Portanto, é um pouco complicado, mas o jornal online tem essa característica potente de alargar o diálogo, não é? De trazer Paulo Freire para dentro desse estado de mobilização de ideias, de praticar pedagogia dialógica por dentro do campo do jornalismo de educação. Professor Bento, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas Pinto Júnior falava aqui para a gente nos bastidores, enquanto o senhor falava de uma forma assim tão democrática, não é? Socializando o seu pensamento, que é um pensamento de tanta qualidade humana, social, tão comprometida com o fazer técnico da educação. E ele ficava aqui encantado, e eu dizendo também, Pinto Júnior é para ser entrevista, mas termina sendo aula, não tem como, porque ele é muito intenso e a gente aprende muito. E que bom que nós tivemos a oportunidade de poder colaborar com o raio, né, das ações que o professor Bento faz com tanta propriedade no campo da educação, no campo da pesquisa de tecnologia em educação, trazendo isso aqui também para dentro do nosso cantinho de jornalismo, que é o Potiguar Notícias. Eu gostaria de dizer, para encerrar, que nós tivemos inúmeros motivos para saber, não é, de indicadores que traduzem para a gente sobre a importância dessa experiência de extensão no IFRN, de pesquisa em nível, não é, das experiências da Universidade do Minho, e de jornalismo de educação em nível de Potiguar Notícias. Vou dizer aqui alguns dados. Primeiro, nós participamos, antes dessa experiência internacional, cujo link que nós estamos gravando hoje, nesse programa aqui ao vivo, né, de jornalismo, do dia 25 de fevereiro, vai ser um dos produtos que nós também iremos socializar no evento internacional que o professor Bento ressaltou aí, o 8º Colóquio Ibero-Americano de Educomunicação, que vai acontecer lá em Santa Catarina. Nós fomos convidados para a gente socializar a experiência e nós iremos também mostrar que até no dia da socialização da experiência a gente chega com o jornalismo do lado. Vamos colocar esse link lá à disposição de todas as pessoas, porque a gente só vai ter 10 minutinhos para apresentar. E aí, quando a gente compartilha esse tempo, termina que alarga. Quando a gente compartilha esse link, alarga o tempo dessas explicações todas. Então, os convites são indicadores de como a experiência foi impactante. Antes do evento ibero-americano, tivemos o Forfem. Foi um evento que foi realizado aqui numa faculdade privada do estado do Rio Grande do Norte, a FAMEM, onde a gente socializou durante 5 dias os conteúdos dessas entrevistas e que nós tivemos por noite, em média, 2.500 pessoas plugadas online, participando da programação do evento, que se chamava Globalização na Localização, né? Trazia esse conceito que o professor Bento ainda há pouco explicou aqui para a gente, o local e o global se articulando. Então, essa frequência de pessoas desejando saber mais sobre experiência de educação online e com internacionalização, esse número muito acentuado de pessoas. Hoje, esse contato já supera 5.000 pessoas por dia, indo lá no canal do YouTube da faculdade, procurando saber mais sobre essa experiência. Além do que, aqui mesmo, em nível de Potiguar Notícias, a gente teve muito retorno de professores agradecendo, porque terminou que a gente cumpriu uma função importante para fortalecer a saúde mental de professores, que puderam constatar, como o Bento falou muito bem,
que a instabilidade e a incerteza era para o mundo todo, que estava todo mundo junto, de mãos dadas, passando pela incerteza, pela insegurança, que não tinha lugar mais feliz ou mais preparado e que, por ser um desafio para todos, é no sentido de que todos deveriam se unir para enfrentar esse desafio, que ficou a mensagem central de todo esse compósito de entrevistas que nós realizamos. É com você. Professor, nossa palavra aqui é de agradecimento pelo seu tempo, pela sua sabedoria, pelas suas palavras. Fiquei muito contente do senhor falar, porque eu tinha anotado aqui que esses 60, como sugestão, que esses 69 textos se transformassem num livro. O senhor já disse que a Universidade do Minho vai fazê-lo em forma de e-book. Talvez pela FAMEM, viu? Talvez a gente publica pela editora FAMEM. Pela editora FAMEM. Muito feliz por isso, porque o livro vai ser mais uma forma desse conhecimento circular e de forma concisa, onde as pessoas vão ter mais vai ser mais prático para pegar toda a experiência em um só livro. E também dizer para o senhor que nos inspirou essa sua parceria aqui a partir da professora Andresa, também nos inspirou a gente fazer várias entrevistas com pessoas de outros países para orientar e dizer para os ouvintes, as pessoas que nos acompanham no Rio Grande do Norte, como estava sendo na Itália a pandemia, como estava sendo na África do Sul, como estava sendo, além dos textos produzidos, veiculados por Potiguar Notícias, nós fizemos também um trabalho de audiovisual planetário com vários países, a partir da inspiração do senhor e da professora Andresa, para distribuir a nível de 20 rádios, que constitui a rede deste programa de rádio no Rio Grande do Norte, chegando a mais de 150 municípios e também pelas redes sociais, nas diversas plataformas do Potiguar Notícias. De forma, queria dizer, mais uma vez, com uma alegria muito grande, conversar com o senhor, parabenizar por esse trabalho bonito que o senhor faz em Portugal e por essa parceria bacana com o IFRN, com a professora Andresa, com o Potiguar Notícias. Muito obrigado. Obrigado, Will. E continuação de boa tarde para todos. Mesmo confinados, temos que ser felizes. Sim. Muito obrigado ao professor Bento, muito obrigado à professora Andresa, parceira jornalista aqui do Potiguar Notícias, ao Guedes, que é o guerreiro que está nos segurando aqui do ponto de vista da tecnologia, e principalmente a todos vocês, ouvintes, internautas, todos vocês que nos acompanham pelo Potiguar Notícias, razão maior da existência desse programa. Grande abraço e até mais. Tchau.